Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46 nos traz esse tema tão importante sobre a confiança em Deus, sobre termos em Deus esse lugar de refúgio, esse lugar de confiança. É sobre isso que o Salmo 46 nos fala, um salmo bastante conhecido, até porque ele foi inspiração para quando Martinho Lutero, em meio a todas as dificuldades, a todos os desafios que ele enfrentou na Reforma Protestante, ele se inspira nesse salmo aqui para compor a música Castelo Forte. É o nosso Deus. E essa música, ela carrega toda essa mensagem tão poderosa desse salmo, que vê em Deus esse lugar de segurança, esse lugar de refúgio em meio à luta, em meio à adversidade. O salmo começa dizendo: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O que deixa muito claro que o salmista está passando por um momento de grande adversidade. Em vários momentos aqui do salmo, ele vai dizer assim: nações se agitam, aqui no verso 6, reinos se abalam, mas ele ergue a voz e a terra se derrete. Fica muito claro, perceptível que o salmista está em meio a agitações, nações se levantando contra o povo de Israel, tentando destruí-los, reinos sendo abalados. Talvez eles tinham acabado de ver, porque nós sabemos pela história, que um dos reinos, o reino do norte, já havia sido destruído pelos assírios e o reino do sul ainda persistia. Talvez ele estava vendo nações se levantando, alguns reinos se abalando e tentando destruí-los, porque teve esse primeiro momento em que o reino do sul, aonde ficava justamente as fortalezas de Jerusalém, ainda tinham resistido. E então ele fala sobre isso nesse contexto de guerra. Ele vai dizer ali no verso 9: ele dá fim às guerras até aos confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Então tudo isso, toda essa linguagem deixa muito claro que o salmista ele está vivendo esse contexto de agitação entre os povos, entre as nações, e essa guerra que levanta tantos temores, tantos medos. Por isso ele vai dizer que em meio a isso, em meio à adversidade, em meio ao sofrimento, Deus é esse refúgio, Deus é essa fortaleza. Mas talvez alguém pense: bom, o salmista naquele período estava em guerra. Lutero também, no período da Reforma, enfrentou guerra, literalmente guerra. Eles tiveram que enfrentar adversidades contra imperadores, contra o próprio Papa, que era o grande poder. Então, eles de fato enfrentaram guerras e a gente pode ter, às vezes, a tendência de pensar: mas nós aqui hoje está tudo tranquilo. Nós não temos nenhuma guerra declarada contra o Evangelho. E é justamente nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção, porque muitos de nós temos desprezado a vida espiritual, as disciplinas espirituais da Palavra de Deus, da leitura todos os dias e da oração, porque nós pensamos que está tudo bem. E nós não nos atentamos para aquilo que John Piper fala tão constantemente: nós estamos em guerra. A guerra que eles enfrentavam aqui era a guerra de espadas, mas o Evangelho, lá em Efésios, por exemplo, vai nos deixar tão claro que a nossa guerra hoje não é contra carne e sangue. A nossa guerra é contra potestades espirituais. 1 João, ele vai dizer para nós que esse mundo aqui jaz no maligno. O inimigo,
ele trabalha no coração das pessoas das mais diversas maneiras, através das mídias, através do entretenimento, através da cultura, de toda forma que você puder pensar. O inimigo está trabalhando, lançando os seus pensamentos, as suas distorções com relação a Deus, distorcendo a Bíblia, distorcendo a moralidade, tudo que você possa imaginar. O inimigo não para, ele está constantemente em guerra. E quando nós não percebemos isso, nós somos como que pessoas dormindo, afastados da torre segura, afastados do refúgio e dormindo em meio a uma guerra. Só em pensar nessa cena e alguém em meio a uma guerra e dormindo, a gente imagina algo estranho. Mas se nós estamos vivendo o nosso dia a dia afastados da palavra de Deus, afastados da oração, da comunhão da igreja, saiba, nós somos como alguém que está dormindo em meio a uma guerra e provavelmente nós iremos ser destruídos. Porque a grande lógica de uma guerra é essa que o salmista diz, olha, eu corro, o Senhor é essa torre segura. Ele termina o salmo dizendo no verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. É nele que eu me refugio, é nele que eu encontro proteção. E veja no verso 4, o que ele vai dizer? Ele diz assim, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Existe para nós, para aqueles que estão no Senhor, um rio de alegria, um rio de refrigério. E ele compara esse rio ao santo lugar, o santo lugar onde habita o Altíssimo, que era onde tinha o templo do povo. E esse templo tinha dois lugares, o santo e o santíssimo. O santíssimo era dividido do santo por um véu, por uma cortina muito grossa. E nessa área onde era o santíssimo era onde habitava a presença de Deus, onde ficava ali a Arca da Aliança e onde o sumo sacerdote só entrava uma vez no ano para oferecer propiciação pelos pecados do povo. Mas esse lugar que o salmista escreve aqui, que para eles era a habitação de Deus, onde eles tinham esse acesso tão restrito e apenas pelo sumo sacerdote. Nós agora, nessa nova aliança em Cristo Jesus, quando Jesus diz lá na cruz, está consumado, a Bíblia vai nos dizer que o véu se rasgou de alto a baixo. E agora o Espírito Santo, ele não está mais restrito àquele lugar, mas a todo aquele que confessa Jesus como Senhor. O Espírito Santo faz agora morada em nós. E nós temos ele habitando em nós. E nós podemos agora desfrutar da alegria de Deus através da comunhão com o Espírito Santo. Mas esse desfrutar, esse viver em Deus, ele está associado à palavra de Deus. A nós aplicarmos o nosso coração, a habitarmos e morarmos nessa palavra. Jesus Cristo se fez carne, ele foi manifestado entre nós. Os apóstolos, eles caminharam com Jesus, eles ouviram sua voz, aprenderam os seus ensinos e agora nos deixaram escrito aqui nessa Bíblia Sagrada tudo aquilo que eles aprenderam. E a maneira de eu e você termos comunhão com eles é através dessa palavra. A palavra de Deus deve ser agora o nosso refúgio, a nossa habitação, a nossa morada, aonde encontramos refrigério. A palavra de Deus deve ser esse rio onde nós mergulhamos a nossa mente, os nossos corações de maneira constante e aonde nós somos refrigerados,
transformados pelo contato com essa palavra. Veja, o verso 5 vai dizer assim: Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio. Aonde mais que nós encontramos a habitação de Deus hoje? Nós podemos ouvir a voz de Deus pela palavra de Deus. Isso é muito claro para nós. Mas aonde que hoje Deus está? Deus estava antes no templo, naquele lugar chamado Santíssimo. E agora onde Ele está? Quando você lê Apocalipse, a abertura já de Apocalipse, quando ele vai dizer no capítulo 1, no versículo 12 ao 13, ele vai falar das igrejas, as 7 igrejas. E ele diz que existia um que andava em meio às igrejas, e esse era como o Filho do Homem. Quem foi que se colocou como Filho do Homem durante todo o tempo aqui na terra? Jesus. E ali o texto diz claramente que Jesus é aquele que anda em meio à sua igreja. Ele mesmo vai dizer: estarei com vocês até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, ele se manifesta em nós, através de nós, através da sua igreja. Então, quando a gente lê aqui Deus nela está, nós podemos estar certos. E essa confiança que nós devemos ter, esse salmo aqui, ele é um chamado à confiança, e nós devemos confiar na palavra de Deus e na sua igreja. Nós devemos colocar nosso coração de maneira confiante em Deus e na sua palavra, para não cometermos o mesmo erro que muitas vezes o povo de Israel cometeu. Jeremias, na sua carta, ele dá um alerta tão forte para o povo. Lá no capítulo 2, no versículo 13, ele vai dizer assim: porque 2 males cometeu o meu povo. Ele está trazendo uma mensagem de Deus diretamente para o povo. Então Deus falando para o povo de Israel: olha, o meu povo cometeu 2 males. Veja só: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Veja só as 2 coisas que o povo é acusado aqui por Deus de terem feito. Primeiro, deixaram Deus, desviaram seus olhos daquele que é a fonte da água viva, seguiram os seus próprios caminhos, seus próprios rumos, buscaram outras maneiras de satisfazer o seu coração, buscaram no mundo a alegria que só Deus pode dar. Eles se desviaram de Deus. E o segundo erro, a segunda acusação: cavaram para si cisternas rotas, cisternas rachadas que não retêm água. Porque é muito natural, toda vez que você abandona Deus, toda vez que você desvia os seus olhos de Deus, da palavra de Deus, da oração constante, da leitura constante da palavra de Deus, a sua alma vai sentir sede, fome, porque nós fomos criados para algo além das coisas fúteis dessa vida. Nós fomos criados para algo muito maior do que as materialidades que nós vemos aqui. Nós fomos criados pelo Eterno, por Ele e para Ele. Então, toda vez que você se nega a buscá-lo, que você acha as 1000 desculpas de ocupações para não buscar esse Deus, você sempre vai buscar algo para colocar no lugar. E o mundo está pronto para te oferecer milhares de coisas para substituírem Deus. E os homens buscam, e os homens aplicam os seus corações a buscarem tesouros e mais tesouros, e nada os alimenta. É como Deus fala: vocês estão cavando cisternas rotas. Alguns se afundam em vícios, que é muito mais perceptível que é um erro, mas outros se afundam em hobbies, em coisas aparentemente boas, mas gastam horas e horas da sua vida com estas coisas e não tem tempo para a palavra, não tem tempo para servir suas igrejas, não tem tempo para o reino de Deus. E nenhuma destas coisas trazem satisfação. No fim, vão percebendo suas almas entristecidas, seus corações secos, como uma terra seca e sem vida. Não frutificam espiritualmente. Por quê? Nada daquilo que nós podemos correr atrás nessa vida pode se comparar a Deus, a torre segura, o lugar de vida. É por isso que Jesus
faz o alerta tão forte no Sermão da Montanha, dizendo: não ajuntem tesouros para vocês aqui nessa terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, porque tudo que você puder investir aqui nessa vida vai ficar aqui. Mas quando nós investimos nossa vida nas coisas eternas, quando nós gastamos o nosso tempo naquilo que é eterno, no meditar na palavra de Deus e no transbordar sobre a igreja de Cristo, edificando, sendo edificado, tendo comunhão, servindo, quando você vive para estas coisas têm valor eterno e estas coisas são sempre um rio de água viva fluir nos nossos corações. Mas estamos tão ocupados com coisas sem valor. Estamos afastados e vivemos isso aqui que Deus acusa: o meu povo me deixou. E além de tudo tem cavado cisternas rotas. Quando Ele nos chama, eu sou a fonte. Eu sou esse rio de água viva e eu vos chamo para que vocês tenham em mim o seu refúgio, a sua fortaleza. Ele vai dizer no verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E ele faz um convite, e esse é o convite que eu faço para cada um de vocês. Ele diz: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra, contemplem o Senhor aonde que você encontra as obras do Senhor, tudo aquilo que ele realizou em nosso favor. As Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, elas declaram a glória de Deus. Elas nos mostram as obras do Senhor e o poder está nele. E o verso 10, ele diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. E eu prefiro a tradução que diz, em vez de parem de lutar, ele diz: aquietai-vos. Porque às vezes a expressão parem de lutar pode trazer a impressão de que o texto, o salmista está dizendo: parem de fazer aquilo que vocês estão fazendo, que é a guerra. Mas eles precisavam guerrear, eles precisavam pegar em espadas, eles precisavam fazer as suas obras, assim como nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos servir na igreja, nós precisamos edificar irmãos, nós precisamos ter comunhão. Mas o sentido aqui é muito mais de aquietai-vos. E aquietar-se não quer dizer parar de fazer, mas é parar de murmurar. É parar de desconfiar da atuação de Deus e confiar. Enquanto você faz a sua parte, aquilo que Deus lhe atribuiu no reino, mas você faz e enquanto faz, confia. Confia que Deus é poderoso para realizar as suas obras. Você descansa seu coração em Deus, passa a ter nele essa torre segura, essa fortaleza, esse lugar de refúgio, e você confia em Deus, confia sua vida em Deus, confia a sua família aos caminhos de Deus, confia o seu casamento, confia todos os teus relacionamentos à verdade estabelecida aqui nessa palavra. Você passa aquietar-se em Deus. E essa é a mensagem desse salmo: aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Coloque nele e somente nele a sua confiança. Pare de buscar nesse mundo descanso, consolo. Não, todas as coisas que esse mundo tem a oferecer, nada delas pode trazer verdadeiro refrigério a nossas almas, porque nós fomos criados para Deus e para repousarmos no nosso Senhor. Este salmo que eu queria deixar ao seu coração, se ele foi uma bênção para você, curte aqui embaixo, faz seu comentário, se inscreve no canal, vamos abençoar outras vidas, vamos levar essa mensagem adiante e sempre lembrando: Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Precisamos nos aquietar e saber que Ele é Deus. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.